O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui mais uma vez com vocês, Pastor Sinésio, e o nosso especial Hebreus dentro do pão nosso de cada dia. Estamos aqui com mais um trecho da Palavra de Deus, mais um trecho dessa epístola tão importante, que pode nos ensinar muitas coisas. E o tema de hoje é bem legal, acompanha aí com a gente. E, aproveitando aqui, lembrando que você pode participar, você pode enviar perguntas, dúvidas para o nosso canal. Nós temos prazer em tentar ajudar você a entender algumas coisas das Escrituras. Faça isso usando o Facebook, a minha página Apocalipse Sem Mistérios. Também pode usar o próprio canal, A Palavra Responde, deixando ali os seus comentários nos vídeos, onde você tem alguma dúvida. Finalmente, o Instagram. Você pode nos encontrar também ali nessa rede social e também fazer por lá as suas considerações. Fechamos na reflexão anterior o tema advertência contra a apostasia dentro do tópico Cristo, o grande sumo sacerdote. Hoje nós vamos falar sobre esse tema final, a certeza da promessa de Deus, fechando o tema principal, Cristo, o grande sumo sacerdote. Então, dia de hoje, Cristo, o grande sumo sacerdote, nosso último tópico, a certeza da promessa de Deus, versículos 13 ao 20 do capítulo 6. Nós terminamos a aula anterior com o autor assegurando aos seus leitores que Deus jamais se esqueceria da obra que ele estava praticando em relação aos seus irmãos, em relação aos santos. E agora, ele vai além e demonstra a firmeza das promessas de Deus, afirmando que nós não precisamos temer em buscar uma promessa de Deus, nós não precisamos temer, esperar por essas promessas. Por quê? Porque é Deus que está falando, queridos. Quando Deus fala, Ele vai cumprir cada uma das suas palavras. Elas vão se cumprir na vida de quem? Dos filhos de Deus, no caso aqui, e aqueles que permanecerem firmes na sua carreira cristã. Nós vimos que o autor nos exorta a permanência, a retenção da fé, a continuidade em vários momentos. Foram pelo menos 4 advertências nesse sentido. E esses que assim permanecerem, assim como aconteceu com Abraão, que é o personagem que nós vamos embasar a prosa de hoje, também receberão as promessas de Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, aqui tem um ponto interessante. A promessa que nós estamos falando aqui, a promessa de um reino eterno, a promessa da bênção espiritual, não é uma coisa nova. É algo que Deus fez lá atrás. É fruto de um pacto antigo do Senhor. O que isso significa? Significa que, sendo algo tão anterior aos nossos dias, nós temos toda a condição de observar o desenvolvimento daqueles fatos. Se aquilo que Deus falou com Abraão lá no Gênesis 12 se cumpriu na vida dele e depois na vida daqueles que estavam ligados a Abraão. E com isso aumenta a nossa certeza de fé, aumenta a certeza que Deus vai cumprir a palavra dele em nossas vidas, tanto no âmbito maior das suas promessas, quanto no âmbito menor. Porque se Deus cumpre aquilo que é grandioso, quanto mais aquilo que é corriqueiro no nosso dia a dia. Não é verdade? O segundo ponto aqui, o pacto que Deus fez com Abraão envolvia a descendência dele, mas não só a natural, também a espiritual. Isso aqui é assunto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nos primeiros capítulos. Ali do capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai abordar muito a questão de Abraão, o nosso pai da fé, e mostrar a nossa relação com ele e a nossa herança advinda dessa relação que nós temos com Abraão por meio da fé em Jesus Cristo.
Gênesis 12 tem 3 versículos que vai falar dessa promessa de Deus a Abraão. Vamos ler esses 3 versículos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. E finalmente, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha só. Essa bênção aqui que Deus manda sobre Abraão, nós vamos ver a extensão dela, a garantia dessa bênção e dessa promessa. E uma coisa importante que ele coloca aqui, ó, a parte final: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é um ponto muito importante dentro da nossa aula de hoje. A extensão da promessa, vou falar um pouquinho sobre isso primeiro. Para compreender, né, a extensão dessa promessa, nós precisamos comparar a promessa feita por Deus a Abraão com outros textos bíblicos, principalmente do apóstolo Paulo. Vamos a eles. Começando por Gálatas capítulo 3. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: olha aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações, como diz o texto de Gálatas. Percebe? É o mesmo texto que Deus fala com Abraão. Paulo está citando aqui para se referir à extensão dessa bênção, aonde a bênção e a promessa de Abraão chegaria. E continuando, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por todos nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula. Guarda bem esse detalhe: ninguém o anula, o testamento, o pacto, nem lhe acrescenta coisa alguma. E finalmente, ora, a Abraão e ao seu descendente, destaquei aqui, foram feitas as promessas. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. E com esses 3 textos aqui, nós conseguimos verificar o seguinte: dá uma olhadinha nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui, ó. Começando com Deus, né? Deus fala com Abraão e faz uma promessa. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que essa promessa é feita a Abraão e ao seu descendente, Cristo. Ou seja, ele não estava prometendo somente a linhagem natural de Abraão, mas haveria um descendente de Abraão que ia canalizar essa bênção, essa promessa para todas as nações da terra. Logo, todos os que estão em Cristo são benditos com o crente Abraão, é o que fala o apóstolo Paulo. Essa é a grandeza, essa é a extensão dessa promessa que Deus fez lá atrás e que recobre a sua vida e que também recai sobre a minha vida nos dias de hoje. Basta que eu esteja, como você está vendo aí no desenho, ligado a Jesus Cristo. E a garantia dessa promessa? Que ela realmente ia ocorrer. Toda vez que nós fazemos um contrato de risco, você deve ter assinado um contrato de aluguel ou compra de alguma coisa. Em diversas situações no mundo de hoje, há necessidade de um fiador, de alguém que avalize aquela operação. E esse fiador, ele precisa, né, como nós sabemos, ser idôneo, né, para que ele possa arcar com os compromissos envolvidos naquela transação. Então, quem é que garante essa promessa? A gente vai ver que o próprio Deus é o garantidor. E nós vamos voltar a esse assunto aqui nos versículos finais. Vamos acompanhar como Deus fez isso. Versículo 14, dizendo, né, a promessa que ele faz a Abraão: certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te te multiplicarei. E o 15, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Por que paciência? Porque você vai ver que Abraão, a promessa que ele recebe ali de Deus,
Dentre elas havia a promessa de um filho, no caso. E Abraão alcançou a promessa desse filho, Isaque. E, consequentemente, a partir dessa promessa vieram todas as demais. Se aquela não tivesse cumprido, nada mais se cumpriria na vida dele. E a espera, nós vimos aí, foi uma espera de 24 anos. Desde que Deus fez a promessa a Abraão, aos 75 anos, até que ela se cumpra aos 99 anos, 24 anos se passaram. 24 anos aquele homem vendo seu corpo envelhecer. 24 anos aquele homem sabendo que a sua mulher é estéril e, pior, ainda também envelhecendo. Mas o que diz a palavra de Deus? Ele não esmoreceu na fé. É isso que o autor está nos ensinando e nos convidando várias vezes aqui, a reter a nossa fé, reter a nossa esperança, independente de qualquer circunstância. E quando a gente faz isso, como Abraão, assim como aconteceu com Abraão, nós também alcançamos as promessas de Deus. Lembrando que a maior promessa é a do reino eterno, é da vida eterna. E a reboque vem as bênçãos espirituais nesse mundo também, as bênçãos materiais. Deus assegurou a promessa a Abraão como? Por meio de um juramento. Ou seja, por que Deus jurou? Ali ele está botando um ponto final na questão. Ou seja, eu vou fazer aquilo que eu estou te dizendo, Abraão. Então Deus faz um juramento. Já estou dando dois elementos aqui. Não mais só a promessa, mas também um juramento. Versículo 16 fala, né? Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Que eu falei, o fiador. Alguém que pode bancar a situação. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Ou seja, o juramento, ele encerra uma questão. Nós temos alguns exemplos da Bíblia que demonstram essa questão do juramento por fim a um conflito. Temos os exemplos que eu coloquei para vocês aqui. Nós temos o caso de Isaac e Abimeleque, né? Está lá em Gênesis 26. Você pode encontrar essa situação lá. E temos também o incidente de Jacó e Labão, até mais conhecido esse aqui, em Gênesis 31. Mas mostrando essa questão do juramento como algo que resolve conflitos, que firma uma situação. Portanto, se o juramento humano lá atrás, né, ele era suficiente para gerar confiança que algo seria realizado, né, ou seja, quando eu tinha o juramento, pronto, está resolvido o problema. Quanto mais um juramento avalizado, queridos, pelo próprio Deus. É Ele que fez a promessa, é Ele que fez o juramento a Abraão. Versículo 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. O juramento feito por Deus a Abraão aparece onde? Em Gênesis 15. Tá? Aqui é interessante que você faça a leitura desse capítulo, porque ali é celebrado o pacto entre Deus e Abraão. E uma coisa muito curiosa que acontece ali. O pacto que é feito com Deus ali, e entre Deus e Abraão, é uma forma antiga de fazer pactos, onde se colocavam, pegavam-se animais, sacrifícios, esses animais eram mortos, sacrificialmente, ritualmente, separados em partes, e fazia-se um corredor, uma parte de cada lado, ali. E as pessoas envolvidas no pacto, as duas partes que iam celebrar essa aliança, caminhavam entre as partes desses animais. Como se dizendo, se eu não cumprir o que eu estou falando, que aconteça comigo ou com você o que aconteceu com esses animais que estão aqui do lado. É uma forma meio esquisita, para nós hoje é um pouco bizarra, mas é assim que era feito pactos lá no Antigo Oriente. Agora, quando Deus faz o pacto com Abraão, ocorre uma coisa muito interessante. Abraão não passa pelo meio das partes dos animais. Quem passa é somente o Senhor Deus. Ou seja, era um pacto da graça. Eu estou assumindo o que vou fazer com você, Abraão. Você não precisa assumir nada comigo. Ou seja, independente do que você venha fazer, eu cumprirei a minha parte no acordo. Isso nos lembra a palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Não quer dizer que a gente vai receber a bênção de qualquer maneira, não é isso.
tá? Porque eu preciso cumprir a minha parte, eu preciso permanecer fiel. É isso que o autor está dizendo, permaneçam fiéis, retenham a vossa fé, e Deus vai cumprir a promessa. O que está dizendo aqui é que esse pacto não depende de nada que eu faça. Eu não posso construir nada para garantir. As garantias que vêm dessas promessas e juramentos, elas vêm do Senhor. A mim cabe receber essa bênção e viver essa bênção. Verso 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A esperança proposta. Quais são as duas coisas das quais é impossível que Deus minta? A promessa e o juramento. Lá atrás, promessas eram quebráveis, juramentos eram inquebráveis. E se havia essa confiança entre os homens, se existe essa confiança entre os homens hoje, quanto mais quando o Senhor Deus promete, quando Ele faz o juramento que algo vai ser realizado. E baseado nisso, o que o autor fala? Nós devemos reter a esperança proposta. Como eu disse, já é a quarta vez que o autor fala isso para a gente aqui. Retenham, permaneçam, continuem, no caso aqui. Ou seja, perseverar, não esmorecer, como aconteceu com Abraão. Versículo 19, penúltimo do dia, falando ainda sobre a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essas considerações do autor no final desse trecho nos remetem, sabe a quê? As palavras do apóstolo Paulo. Paulo vai falar uma coisa semelhante lá na Epístola aos Colossenses. Vamos ler 3 versículos da Epístola. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, perceba que Deus nos colocou numa aliança, numa promessa com Ele, por meio de Jesus Cristo, desde já a promessa feita lá a Abraão. Desde Abraão essa promessa já está valendo. Ele está construindo isso para nossas vidas, vem construindo isso. A lei, que era o que os leitores aqui da carta estavam querendo se voltar para ela foi só um agente intermediário. A promessa é antes da lei. E Deus, então, a nossa vida não está mais nesse contexto humano. Ela está escondida com Deus, num alto lugar, segura. Existe um fio vermelho que nos liga até lá. E esse fio é o sangue de Jesus Cristo. Concluindo, quem abriu esse caminho para nós? Quem fixou as nossas âncoras num lugar tão seguro? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estamos cortados da presença de Deus. Nós estamos longe de Deus, separados dele por causa do pecado. Mas Cristo, então, abre esse novo caminho para nós. E nós vamos falar sobre isso no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, do versículo 19 até o 21. Ele se tornou o nosso grande sumo sacerdote. Com isso nós fechamos esse tópico, Cristo, o grande sumo sacerdote. E ele fala aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, retomando o que ele havia mencionado lá no capítulo 5, no verso 10. E o que o autor fará nos capítulos seguintes? Explicar por que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é assunto da nossa próxima reflexão. Agora é a hora de nós falarmos com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do teu altar mais uma vez as nossas vidas, Pai, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Deus, nós vimos aqui que as suas promessas, Deus, são irrevogáveis, que o Senhor cumpre tudo aquilo que fala para nós, tudo aquilo que determina sobre as nossas vidas, começando principalmente com a mudança do nosso destino eterno.
Nós te louvamos pelo caminho que o Senhor nos abriu e ao qual nós temos nos apegado, nos ajuda a perseverar nele. Mas vimos também que o Senhor tem bênçãos, Deus, espirituais, bênçãos materiais, que também vêm sobre aqueles que são fiéis, como vêm, Pai, vieram sobre os descendentes naturais de Abraão, Senhor. Então existem bênçãos naturais para esse mundo, existe bênção espiritual para a vida eterna, Senhor. Nos ajude a desfrutar de tudo que o Senhor fez por nós. Nos ajude a entender essa tão grande salvação que, começando aqui, terminará ou continuará, melhor dizendo, eternidade afora. Pai, que as promessas se cumprem em nossas vidas e que nós não esmoreçamos ao longo do tempo de espera, mas com fé olhemos com firmeza para elas, crendo, acreditando até que elas se consumem em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti mais uma vez por esse dia. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, como eu sempre digo. Então, como eu disse, próxima reflexão, abrimos o tema o sacerdote Melquisedeque, capítulo 7 de Hebreus. 2 temas veremos ali. Primeiro, falando um pouquinho sobre o próprio Melquisedeque e depois mostrando por que Cristo é semelhante a ele no seu sacerdócio. Tchau, tchau. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.